Você deve estar buscando mais um vídeo que te dê uma boa dica de qual é o próximo investimento com grande possibilidade de retorno, uma ação que pode subir bastante nos próximos meses, um fundo de investimento que está rendendo bem, ou um investimento que os grandes investidores estão comprando. Eu poderia até suprir essa sua necessidade, mas eu estaria mais te fazendo mal do que bem. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que não faz sentido ficar buscando essas oportunidades conforme você for investindo, porque mais te traz malefício do que benefício. E porque a grande maioria dos investidores que fazem isso acabam perdendo dinheiro. Se você investe há algum tempo, você já deve ter se deparado com esse ciclo. Você quer investir um dinheiro, vai na internet, busca alguns estudos, vê alguns vídeos e acaba vendo um vídeo que você segue a recomendação de alguém que você considera importante. E aí você compra o ativo e se ele sobe, você tem um alívio. Mas se ele cai, você já fica preocupado. E isso é super comum de acontecer. E a gente chama de market time, que é basicamente você ficar tentando acertar o momento de mercado para aplicar em determinado ativo. E isso acaba te trazendo um risco muito grande, porque você está mais arriscando do que realmente colocando um plano em prática para sua carteira e para os seus objetivos. E os dados são muito claros. A grande maioria de investidores não conseguem bater o mercado que está investindo, porque acabam comprando na hora errada e vendendo na hora errada também, justamente porque fica tentando acertar o momento correto. E aí as suas decisões acabam sendo tomadas muito por esses momentos de mercado e acaba te trazendo mais ansiedade do que realmente razão fazendo seus investimentos. Você provavelmente já deve ter sentido aquela dor de um amigo seu ter investido em determinada coisa que subiu muito e aí ele te falou que estava ganhando dinheiro e você ficou com aquela dor de não ter investido. O problema da dica não é a questão dela estar certa ou errada. Muitas vezes ela está até correta, mas ela não sabe o contexto. Por exemplo, você vai investir em um ativo de risco. A pessoa que está te indicando, ela não sabe se você tem uma reserva de emergência, se você tem um perfil de risco que você aguentaria uma queda de 10, 20, 30%. E sendo um ativo de risco, a possibilidade disso acontecer é grande. E então, será que você vai conseguir manter nesses períodos de queda mais elevada? Entenda-se que essa dica ela pode se tornar um problema, porque assim como você viu que ela pode ter um grande potencial de crescimento, ela também pode ter de queda. Então você acaba seguindo algo que você não sabe se realmente faz sentido para o seu contexto. Existe um viés que a gente chama de ilusão de controle, que é onde a gente entende que quanto mais ativo a gente tiver fazendo determinada situação ou coisa do dia a dia, a gente acredita que a gente vai estar mais no controle da situação. Porém, no mercado financeiro, isso não se aplica, porque nós não temos controle do que acontece no dia a dia, na economia, e isso é muito variável. E se você escolhe uma carteira onde você acredita que vai ter um controle, principalmente no curto prazo, você vai acabar ficando ansioso, querendo fazer as trocas nesses momentos de turbulência, e vai acabar tendo um custo de oportunidade muito grande, que aí acontece de você entrar no momento errado e também sair no momento errado de um investimento. E pensa que assim, o mercado ele tem alguns agentes que querem que você tenha esse tipo de reação. Se você for ficar lendo notícias todos os dias, você vai ver que um dia é para você comprar determinada ação, porque vai subir bastante, e no dia seguinte a mesma ação a empresa vai quebrar, por exemplo. Então, se você fica tomando suas decisões de acordo com o que você lê de notícias, isso vai te trazer um grande risco. E também pensar que não dá para você ser reativo igual o mercado é. O mercado financeiro ele gosta de antecipar as notícias, o cenário macroeconômico. Então, se você ficar tentando adivinhar essas situações, provavelmente você vai errar, porque até os grandes profissionais, os grandes gestores acabam errando nas suas decisões conforme esse movimento de mercado. Então, a sua cabeça e o que você deve fazer para estudar e conseguir pôr em prática algo que faça sentido é não fazer a pergunta o que eu devo investir hoje, o que é melhor, o que vai subir bastante para os próximos meses. E sim pensar nas estruturas da sua carteira. Será que a carteira que eu tenho hoje ela está
de acordo com o meu viés de risco, alinhada com os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, e ela está me deixando mais tranquila ou está me deixando mais ansioso? Então, é isso que você tem que colocar na cabeça para pensar de uma forma que a sua carteira seja eficiente e colocar em prática e não ter esses erros que faz com que você não tenha um bom rendimento e um bom resultado com o seu investimento. E aí que a gente entra no ponto de ter um método, um plano. Porque quando você tem um plano e você coloca ele em prática, fica muito mais fácil de você ter uma definição de como você vai seguir no dia a dia, mês a mês e nos anos com o seu financeiro. E aqui eu não falo de uma fórmula mágica, e sim de estrutura. Pense que a forma de você conseguir separar a sua carteira é com estruturas que fazem sentido para os seus objetivos. Como eu monto isso para os meus clientes? A gente separa por caixas. É, dinheiro de curto prazo, que você pode precisar para uma emergência, para algum negócio, se você trabalha com isso, alguma coisa que possa fazer com que você necessite de dinheiro rápido, a gente usa CDI, a gente usa renda fixa. É onde a gente coloca ali a reserva de emergência e essa questão de você ter até uma gordura um pouco a mais para utilizar se você tem alguns outros objetivos de curtíssimo prazo. A outra caixa é quando a gente pensa ali em objetivos de médio prazo. Vou comprar um apartamento, vou trocar meu carro, vou investir em alguma coisa que não seja no mercado financeiro. Eu já sei qual que é o plano que eu preciso seguir para chegar nesse objetivo em 3, 4, 5 anos. Então a gente vai para ativos que te dê mais previsibilidade, que é ativos atrelados ao IPCA, títulos pré-fixados, que vai te dar um direcionamento de que realmente você vai atingir aquele objetivo. Porque é para isso que o investimento tem que servir. Você atingir seus objetivos financeiros. E aí a terceira caixa, que é onde a gente pensa em investimentos para o longo prazo. Pensando ali na sua aposentadoria, ou numa liberdade financeira, que faz com que você tenha uma tranquilidade no curto prazo. Ele tem uma volatilidade, só que você sabe que esse dinheiro não é para o mês seguinte, para o ano seguinte, é lá para frente. Então, a gente até consegue olhar esses ativos no momento que tem uma volatilidade como uma oportunidade e não como realmente um risco de você perder dinheiro. Antes da gente ir para o próximo passo, se você está gostando e tudo que eu estou falando aqui está fazendo sentido, se inscreva aqui no canal. Eu estou postando um vídeo toda semana sobre investimentos, finanças e educação financeira. Aqui eu vou dar um exemplo de um cliente e vou colocar um nome fictício aqui de João. Quando ele chegou na consultoria aqui comigo, ele já tinha tomado algumas decisões que trouxe um grande risco para o patrimônio dele. Mesmo ele sendo muito novo, com 26 anos, ele já tinha conseguido guardar um bom dinheiro, porque começou a trabalhar cedo, morava com os pais e teve essa educação financeira de conseguir guardar. Porém, ele achou que investir era realmente ficar fazendo essas tacadas de querer acertar o novo investimento. E também porque no começo ele conseguiu fazer alguns investimentos ali que ele conseguiu ter um bom retorno, que foi no período da pandemia. Só que esse é o grande problema. Se você tem um início que dá certo, e pode acontecer realmente de você ter bons rendimentos e até mesmo ouvir histórias de pessoas que conseguiu ter uma multiplicação no patrimônio, por exemplo, só que é muito mais sorte do que juízo. E o problema de você acertar até no começo é que você fica com aquela excessiva autoestima, né? De achar que você sabe muito bem o que você está fazendo, e aí que vem o risco. E foi onde o João teve o seu prejuízo de 18 mil. Ele continuou comprando ali criptomoedas, ele comprava ações, e seguindo sempre casas de research. No Telegram também ele via algumas opções, vídeos no YouTube, e sempre comprando de acordo com o que as pessoas falavam que tinha um potencial de retorno. Mas veja que aqui o problema não é nem o vídeo das pessoas. Às vezes, essa euforia da própria pessoa que está querendo investir, de achar que só porque a pessoa está falando, faz sentido ele comprar e achar que vai ter um retorno nesse curto prazo. E foi o que aconteceu com ele. E, então, essas sucessivas decisões de tentar acertar o investimento da vez foi com que
corroborou para ele ter esse prejuízo de 18 mil. Mas veja que aqui, ele sendo novo, até possibilita ele de ter esse risco. Mas, por exemplo, se você já tem uma idade, que você conquistou uma parte de patrimônio, ou você já tem uma família, imagina você ficar colocando o seu patrimônio em risco, podendo perder uma parte dele e também colocando sua família em risco. Você sabe melhor do que ninguém o quanto foi difícil conquistar o dinheiro que você tem guardado, e você mesmo colocar em risco ou deixar com alguém que coloca muito em risco o seu dinheiro é um problema muito grande que pode ficar cada vez pior se você não tiver cuidado. Então, o que a gente fez? Eu coloquei para ele as definições. Como ele precisava de pouca liquidez para reserva de emergência, por exemplo, porque ele era uma pessoa que morava com os pais, tinha uma sobra do seu dinheiro, tinha um trabalho ali que era CLT, então a gente reservou ali de 3 a 4 meses de reserva de emergência. Uma parte a gente colocou para médio prazo, porque a vida no começo é muito volátil, né? Às vezes ele quer comprar um apartamento, depois quer trocar o carro, depois não sabe muito bem o que vai fazer. Então a gente colocou uma parte ali para médio prazo, também pensando na renda fixa. E aí sim, um valor pensando para mais longo prazo, a gente colocou em produtos que aí sim traz uma volatilidade, em ativos que traz uma volatilidade para a carteira, como ações no Brasil. A gente acessou o mercado americano e a variação do dólar também. Conseguimos aplicar ali em criptomoeda, que para ele gostava muito de ter esse tipo de aplicação, sempre pensando no perfil dele e respeitando as porcentagens de cada classe, para aí sim a gente mitigar o risco e também ter uma forma de conseguir gerar uma carteira eficiente, independente do cenário econômico. Então, o que você pode levar desse vídeo? Tanto no que eu falei, como o exemplo que eu dei do João. Primeiro ponto é você entender que a dica ela pode até funcionar no curto prazo, mas ela te traz muito mais risco e uma grande chance de dar errado também. Enquanto o método ele funciona tanto para o curto, médio e longo prazo. Então, faz muito mais sentido. O segundo ponto é você seguir essas dicas e ter as suas decisões sendo tomadas muito mais pelo seu emocional do que realmente pelo seu racional. E isso pode te trazer grandes problemas. E a terceira, a questão da automatização do seu plano em prática não é uma passividade que vai te prejudicar. Na verdade, pelo contrário, essa passividade vai te dar mais tranquilidade e uma forma de que você consiga gastar energia para o que você realmente consegue mudar, que é seus aportes, traçar os seus planos e objetivos e montar uma carteira que funcione independente do cenário econômico ou do que a gente tem passado ano a ano ou mês a mês. E se você se identifica com todo esse ciclo que eu passei aqui e você quer sair da ansiedade e buscar um plano que faça sentido para você e te dê tranquilidade, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha consultoria. Você pode preencher as primeiras informações e a gente marca uma reunião onde eu passo o diagnóstico inicial para você, sem custo nenhum. E aí a gente vê se faz sentido o meu atendimento para você, tá bom? Obrigado por ficar aqui até o final do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like e até os próximos vídeos.